Olá, Deus te abençoe, abençoe infinitamente a tua vida. Que alegria começar essa segunda-feira na presença do Senhor. Eu quero dar as boas-vindas a você que está entrando nesse estudo bíblico, nessa live, e que vai ficar salvo aqui, para que você possa depois estar meditando melhor a palavra de Deus. Hoje nós iremos iniciar esse percurso das Sagradas Escrituras. Vocês sabem muito bem que o ano passado nós fizemos mais de 170 horas só de estudo bíblico, e foi poderoso. E depois de muita solicitações que recebi, desejei vir aqui entregar para vocês. Bom, nós tínhamos parado no Êxodo, no estudo anterior, mas até o final do ano eu quero trabalhar com você sobre uma figura importantíssima. O seu nome é Abraão. A palavra de Deus, ela só existe escrita, a tradição escrita, porque esse homem, um desconhecido, no meio de um povo, no meio de uma região onde adoravam deuses falsos, teve a ousadia e a coragem de ir contra a corrente. Seu nome é Abraão, pai de uma multidão, pai da fé, pai de todos aqueles que acreditam. Para isso, eu quero que você pegue comigo a sua palavra em Gênesis capítulo 12. Enquanto você vai se preparando, já quero pedir para que você possa ativar os sininhos de notificações, para que assim, quando começar os nossos estudos, você já seja notificado que começou ou que está já no canal, porque você pode estudar na hora que você quiser, quando você quiser. Nós estamos aqui justamente para poder dizer que nós queremos estar nesse almoço, nessa mesa, com o Senhor que nos alimenta. E a palavra diz assim para nós: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Abraão partiu como lhe dissera o Senhor. Ló, seu sobrinho, partiu com ele, e Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Abraão tomou por mulher Sara, seu sobrinho Ló, e todos os bens que tinham, o pessoal que tinha adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e ali chegaram. Abraão atravessou a terra para o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam a terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: é a tua posteridade que eu darei essa terra. Abraão construiu aí um altar ao Senhor que lhe aparecera. Daí passou a montanha do Oriente a Betel e armou sua tenda, tendo Betel de fronte e Ai a leste. Ali ele construiu um altar ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, a história de Abraão é uma das histórias mais lindas de um relacionamento de um homem com Deus que nós podemos encontrar no Antigo Testamento. Abraão vivia em uma terra, essa terra se chamava Ur dos Caldeus, era a Caldeia, um povo acostumado a adorar divindades naturais. O que significa isso? Que todos os fenômenos naturais, seja a chuva, seja o sol, seja uma tempestade, seja uma mudança de tempo, seja a divindade que faz, por exemplo, chover para que as plantações possam crescer e dar fruto, eles adoravam os deuses chamados assim, a religião naturalista e ao mesmo tempo a religião natural,
que identificava divindades em todas as realidades. Abraão, ele vive em um mundo politeísta, isto é, que adora vários deuses. E Abraão, já em tenra idade, segundo o Talmud, segundo a tradição judaica, com a idade de 14 anos, ele começa a questionar o mundo. Quando nós olhamos para esse texto do capítulo 12 de Gênesis, quando nós escutamos esse texto, nós sempre achamos que Abraão, um determinado momento da sua vida, estava na entrada da sua tenda, e aí, cara, ele escutou uma voz e ele deixa tudo que ele tinha, ele deixa a sua família, ele deixa seu pai, ele deixa sua mãe, e ele vai embora. Uma voz. A psicologia nos diria que se não fosse, então, esquizofrênico, estava tendo um problema sério de psicose. Nenhum louco, nem mesmo um louco, faria o que muitas vezes nós pensamos que Abraão fez, de, ao escutar uma voz, deixar tudo do nada. Não. Abraão já conhecia aquela voz. Abraão, no meio de todas as realidades que ele vivia naquele tempo, de todas as convergências e divergências que ele tinha naquele tempo, fazem com que, mesmo no meio do ruído, mesmo no meio do barulho, mesmo no meio da bagunça da divindade que tinha ali em Ur dos Caldeus, das divindades, Abraão tem a sensibilidade de escutar a voz de um Deus invisível, porém real, que deseja caminhar com ele. Esse Deus que aparece para Abraão na entrada da sua tenda é o mesmo Deus que fez Adão no Jardim do Éden. É o mesmo Deus que o procura quando Adão cai e peca e se esconde. É o mesmo Deus que pergunta para Caim por que ele matou seu irmão. É o mesmo Deus que diz a Noé de poder construir uma arca porque o mundo vai acabar. Veja, em todos os momentos na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o livro do Apocalipse, você vai encontrar Deus insistentemente buscando o homem, buscando você e eu, insistentemente se manifestando, insistentemente se revelando, para que nós possamos cumprir os nossos propósitos. Quando você olha para esse texto, se você não estar atento, você vai passar por cima achando que um dia Abraão simplesmente escutou uma voz do acaso e resolveu ir embora. Não! Abraão já conhecia a voz daquele que se colocou à entrada da sua tenda. E esse texto dizendo de quando ele está na entrada da sua tenda, e o Senhor diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu mostrarei a você. É noite, e nós entendemos isso porque o Senhor fala para ele: olha as estrelas do céu, se você pode contar, assim vai ser a tua descendência. Abraão escuta aquela voz. E a tradição judaica diz que Abraão, então, o Midrash diz para nós, para quem não sabe, o Midrash é uma interpretação da Bíblia à luz da tradição oral que foi passado de pai para filho, desde o tempo dos patriarcas até agora. E os sábios judeus, eles dizem o seguinte, que Abraão sempre foi uma pessoa que questionou o mundo ao seu redor. Abraão sempre foi uma pessoa que não foi conformada com a realidade do seu tempo. Então, já com a idade de 14 anos, um determinado dia, o seu pai vai fazer uma viagem. E ao fazer essa viagem, o seu pai deixa Abraão responsável pela fábrica de ídolos que ele tinha. Porque o pai de Abraão, seu pai Taré, era o maior fabricador de ídolos de pedra, de madeira, de ferro, de prata e de ouro daquele período. Era uma grande plantação também do culto à deusa Astarte e também dos deuses antigos. Então, um dia seu pai sai e deixa Abraão responsável pela a sua casa e, sobretudo, pela sua fábrica de ídolos.
Depois de muito tempo, quando seu pai volta, o seu pai encontra os ídolos todos quebrados, todos arrebentados. E aí ele pergunta para Abraão, mas escuta, mas por que você não olhou? O que aconteceu? Entrou um ladrão aqui, quebrou tudo. Ele falou, não, pai, é o seguinte, tá vendo aquele ídolo maior ali que tem um pedaço de pau na mão? Sim, meu filho. Lembra que o Senhor falou para mim que eu tinha que dar comida para todos os ídolos? Eu tinha que alimentá-los com oferendas, a começar pelo menor ao maior? Pois é, eu comecei fazendo isso pelo menor, e o maior ficou com raiva, ele pegou um pedaço de pau, saiu quebrando todo mundo, porque ele ficou indignado. Então o pai de Abraão, segundo essa história, segundo essa parábola, se apresenta e diz, meu filho, olha para mim, olha para esse ídolo. Esse ídolo tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, tem boca, mas não fala. Como que você quer acreditar que eu sou de acordo com você que esse ídolo fez isso? Então Abraão olha para o seu pai e diz, pai, então que a sua palavra seja a tua sentença, que você então, papai, possa ver que eu busco um Deus que tem olhos e me vê, que tem boca e fala comigo, que tem ouvidos e me escuta, que tem pernas e caminha comigo, tem braços e me abraça. Aquele dia, Abraão rompeu com o Deus do seu pai. E ao romper com os deuses de seu pai, ele vai adorar um Deus invisível, que não é feito por mãos humanas, que não é causado por ninguém, mas é a causa e é o Criador de todas as coisas. Então, já adorando a esse Deus, já em relacionamento com esse Deus no seu secreto, em um determinado momento, um determinado dia da sua vida, em uma crise, com a idade de 75 anos, sem filhos, porém o maior homem, talvez o homem mais rico da Mesopotâmia, encontra na porta da sua casa aquele que fez todas as coisas. Por isso, quando Jesus diz no livro do Apocalipse, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, se abrir, eu sentarei e me cearei com ele. Escute uma coisa. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você permaneceu apesar de todas as coisas? Porque um dia Deus te visitou na entrada da porta do teu coração. Abraão, então, escuta essa palavra do Senhor, que é adorado unicamente por Abraão. Presta atenção, olha aqui, gente. Os deuses da Mesopotâmia eram adorados por toda aquela região. Mas o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou a Abraão, é adorado somente por Abraão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não está preocupado com números, porque Ele não nos ama no atacado. Deus não é Deus de multidão. O Deus de Abraão é um Deus pessoal, é um Deus real, é um Deus singular, é um Deus que busca relacionamento com você. É por isso que no livro de Isaías o Senhor fala, eu te amo tanto, que eu sou capaz de trocar reinos por ti. Se tiveres que atravessar, Isaías 43, o fogo não te queimarás. Se tiveres que atravessar a água, não te submergerás, porque eu estarei contigo. Deus busca pessoas capazes e corajosas diante de um tempo, diante de uma época em que muitos se esquecem, em que muitos colocam ídolos e adoram e têm como centro e centralidade de suas vidas outras coisas. Deus procura você. E o Senhor fala para ele, eu farei de ti um grande povo, mas Abraão ainda é estéril, como que ele vai ser um grande povo? Essa é a pergunta. E ele tem 75 anos, é impossível ele ser pai. Sua esposa Sarai era estéril. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não existe esterilidade se Deus está contigo. Você pode até não ter filhos, mas a fecundidade espiritual acontecerá na tua vida,
e o espiritual se tornará real na tua existência. Vou repetir. Seja bem-vindo todos vocês que estão entrando aqui na live, viu? E também que está participando conosco aqui depois do horário previsto. Que esse almoço seja um almoço que alimente a tua alma. O Deus de Abraão é um Deus que tem olhos e te vê, te enxerga, te busca, conhece. É por isso que no livro de Êxodo, capítulo 3, quando o Senhor aparece para Moisés, ele vai dizer: eu sou Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaque e do teu pai Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo que está no Egito e por isso desci para tirá-lo. Eu irei mesmo até o Egito e levarei o meu povo para fazer eles subirem até a terra que eu prometi a Abraão, meu amigo. E muitas vezes o Senhor dirá que fará aquilo ou acolá, que realizará isso ou aquilo, por amor a Abraão. É por isso que a Virgem Maria, já no Magnífica, quando ela começa a cantar o Magnífica, ela diz: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus meu Salvador. E começa, não é? Lindo. Porque olhou para a humildade de sua serva, por isso, deravante, desde agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventuradas, bem-aventuradas, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, cujo nome é santo. E ela continua cantando, até que em determinado momento Nossa Senhora fala assim: acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. É por causa de Abraão que a salvação entrará no mundo. É por causa de Abraão que acreditou quando ninguém acreditava. Escute o que eu estou te dizendo. Abraão acreditou naquela voz quando todos diziam para ele que ele era louco. Abraão acreditou naquela voz quando todos diziam que ele estava ficando esquizofrênico, que ele não era normal. Abraão acreditou quando ninguém via, mas somente ele entendia que mesmo não vendo, mesmo não escutando, mesmo não tocando, Deus escuta, Deus vê, Deus olha, Deus vem, Deus desce, Deus cuida e Deus caminha com a gente. Naquela manhã, depois do encontro à noite, ele pega tudo que tem e vai para a terra que Deus mostrou para ele. E enquanto ele está saindo de casa, a certeza no seu coração é: vá! Vá e saiba que você não está indo sozinho, porque eu estarei contigo. E eu abençoarei aqueles que abençoarem você. Abraão, todas as vezes que você passar por uma cidade, todas as vezes que você for acolhido em uma casa, todas as vezes que você em uma terra for bem tratado, eu abençoarei aqueles que abençoarem a tua vida. Eu serei o teu escudo, eu serei a tua proteção, eu serei aquele que irá diante de você. Em poucas palavras, Deus está dizendo para Abraão o seguinte: ao deixar a tua casa, ao deixar tua parentela, ao deixar a casa do teu pai, eu serei tua casa, eu serei teus parentes, eu serei o teu pai. Por isso que Jesus diz: quem deixa pai, mãe, irmãos, esposa, por causa de mim, receberá 100 vezes nessa vida e 100 vezes naquela que virá. Jesus está fazendo referência a Abraão, sim, mas Jesus também está dizendo: quem me coloca acima de todos, terá uma exclusividade acima de tudo. O que significa isso? Que Deus cuidará de você, que Deus estará contigo em todos os momentos da sua vida. Nesse estudo bíblico eu desejo, de verdade, que você possa iniciar a tua vida, sabendo que Deus tem cuidado de nós, sabendo que o Senhor não se esqueceu. Ele não se esqueceu da promessa. Abraão sai com tudo que tem. Ele coloca em risco todos os seus ganhos, todos os seus servos, tudo aquilo que tinha, minha gente.
para ir em um lugar aonde ele nem conhecia, para o desconhecido. Sim, a fé é a garantia daquilo que não se tem, é os bens vindouros que nós não possuímos ainda, diz Hebreus capítulo 1. A fé, ela é a garantia de ter sem ter, de possuir sem possuir, mas possuindo e tendo. Abraão sai com tudo que tem, talvez perdendo tudo que tinha, casa, terras, mas ele vai para um lugar que ele não tem, mas no processo entre sair e no processo entre chegar, aqui nesse meio termo, Deus pessoalmente cuidará de você. Viver de promessas não é viver no mundo da lua, não é viver de sonhos aleatórios, não é viver de devaneios, não. Viver de promessas é viver de uma pessoa. A promessa é o próprio Deus. A promessa é o próprio Deus que permanece com você, que se senta com você agora nessa mesa para poder almoçar contigo, que fez você colocar o feijão no arroz, apesar de tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que tem cuidado de você, que tem enxugado tuas lágrimas quando todos se foram, que tem te abraçado quando você foi rejeitado. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que deseja caminhar contigo. Esse é o Deus que não desistiu de você. Esse é o Deus que deseja fazer da tua vida uma bênção para todos aqueles que precisam de você. Eu quero declarar na tua vida hoje que tudo aquilo que você tem passado, a solidão que você tem vivido, terá fim, porque Deus não enviará anjos, não enviará profetas para cumprir a sua palavra. Ele virá em pessoa e fará como fez com Abraão, pegando você pelas mãos, conduzindo você para a terra prometida que Ele pensou para você. Eu sei que não tem sido tempos fáceis. E é justamente nesses tempos, é nesse período em que nós mais precisamos de colo, em que nós mais precisamos de alguém que possa cuidar de nós, que Deus vem, que Deus desce, que Deus cuida, que Deus realiza aquilo que Ele tem para nós. A palavra diz que Abraão sai, ele atravessa a terra, o lugar no deserto de Siquém. Depois nós vamos falar melhor sobre esse carvalho de Siquém. E ele chega a esse lugar, na terra, em Canaã. E a primeira coisa que ele faz, preste atenção, a primeira coisa que ele faz quando ele chega no lugar que Deus o conduziu, não é se preocupado com construir uma casa, um refúgio. A primeira coisa que Abraão faz é construir um altar. E ali naquele altar foi a primeira vez que alguém invocou o nome de Deus na terra. Ele invocou o nome do Senhor. E depois de acampamento em acampamento, ele foi andando até chegar no Monte Negueb, na região do Negueb. Desde o momento em que Abraão sai da sua casa, os seus descendentes serão chamados a fazer um profundo êxodo, a fazer a profunda saída de si mesmo. Todos os filhos de Abraão, todos aqueles que vivem de fé, todos aqueles que vivem de promessas, são chamados a não estar no mesmo lugar. Nós somos chamados, nós que vivemos pela fé em Jesus Cristo, filho também de Abraão. Somos chamados a ter a coragem sempre de dar um passo, de ser uma versão melhor de nós mesmos, de acreditar todos os dias, e é por isso que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que é rezar todos os dias, para que Deus possa dar o pão de hoje, não o pão de amanhã. É acreditar no hoje, é acreditar no agora, é saber que Deus cuida do hoje e que o amanhã já pertence a Ele. E que as minhas preocupações, por mais que sejam importantes,
elas nunca superarão a maior preocupação de todas, que é do próprio Deus, de poder fazer você feliz, de cuidar de você, de te conduzir pelo caminho. Eu quero orar por você. E eu quero pedir a Deus nesse dia que Ele possa estender a sua mão sobre você e que Ele possa te encontrar na entrada da sua tenda, que Ele possa se derramar totalmente sobre a tua vida nesse dia. Eu declaro sobre a tua vida hoje que Deus virá ao teu favor, Ele te conduzirá, Ele cuidará de você, Ele será o teu refúgio e a tua proteção em todos os dias da tua vida. Deus, eu quero te pedir para esses irmãos que estão entrando nesse momento, nessa live, nesse estudo bíblico, e que estão comendo agora, e que o tempero da comida se mistura ao tempero das lágrimas. O Senhor conhece, Deus, os passos que precisamos dar, mas também os medos que temos. Abençoe, Senhor Jesus, aqueles que nessa tarde, nesse momento de almoço, a esses meus irmãos que estão, a você que está entrando agora para poder estudar, Deus está dizendo a você: eu tenho cuidado de tudo, eu não vou te abandonar jamais, eu estarei com você todos os dias, em todos os momentos da tua vida. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Eu estarei contigo em todos os momentos. Se você puder, feche seus olhos. E no altar do teu coração, nesse momento, agradeça. E diga para o Senhor: aqui no meu coração, na terra do meu coração, eu levantei um altar para você, Deus, e eu invoco o teu nome. Que você tenha dias melhores na presença do Senhor. E como Abraão, tenha a coragem de sair de onde você está para caminhar com Ele, para fazer dele o Senhor da tua vida. Um grande abraço. Nos vemos no nosso próximo estudo bíblico. Deus te abençoe imensamente. Obrigado. Obrigado pela confiança, viu? Por estar aqui. Vamos crescer juntos. Deus te abençoe.